Olá, meus prezados alunos. Eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa pré-aula, eu estarei mais uma vez comentando a lição bíblica do CETEC, Vida Cristã. O escritor e comentarista dessa revista é o pastor Josafá Batista Soares, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Ibotirama, no estado da Bahia. Pastor Josafá, que foi o fundador do maior congresso de escola bíblica dominical no estado da Bahia, na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Bem, nesta lição temos aqui o fim de uma guerra civil, da qual o rei Davi saiu vitorioso. Embora sabemos que foi Deus que mais uma vez deu vitória ao rei Davi, não se pode tirar o mérito dos generais e dos soldados, principalmente da ousadia do general Joabe. E agora, além da vitória dos homens de Davi, era preciso que alguém avisasse que Absalão havia morrido. O capítulo 18, do verso 19 em diante, vai tratar justamente dessa história. E o texto fala do momento exato em que o general Joabe está resolvendo essa questão. E de repente, um personagem chamado Ahimaás surge, pressionando Joabe para que o autorizasse e o permitisse a sair como um mensageiro. Mas quem é Ahimaás? Bem, Ahimaás, conforme segundo Samuel, capítulo 18, versículo 27, era o filho de Zadok, um dos sumos sacerdotes de Davi, porque na época do rei Davi, ele teve 2 sumos sacerdotes por um tempo. Mas o fato é que Ahimaás era de família nobre e ele protagonizou, junto com Jonatas, o filho de Abiatar, uma missão de espionagem bem-sucedida para trazer importantes informações sobre as estratégias de guerra de Absalão. Nessa missão, eles foram perseguidos pelos homens de Absalão, mas a Bíblia diz que eles conseguiram correr mais do que os homens de Absalão. E depois que eles conseguiram despistar os soldados de Absalão, eles se esconderam dentro de um poço que ficava no pátio da casa de um homem que morava nas fontes de Rogel. Esta emocionante história deu fama a Ahimaás. Ela está em 2 Samuel capítulo 17, versículo 17 e versículo 18. Mas o significado do nome Ahimaás quer dizer meu irmão é ira ou raiva. E é dessa aventura bem-sucedida de espionagem e corrida que entendemos aqui a ansiedade de Ahimaás em querer correr para ser o mensageiro que vai dizer ao rei a vitória que eles alcançaram sobre os exércitos de Absalão. Ocorre que agora a situação é bem diferente, porque agora o filho rebelde do rei havia morrido e Joabe conhecia bem a Davi e sabia que ele estava mais interessado em saber o que ocorreu com o filho Absalão do que com a própria guerra. Então é por esta razão que Joabe escolhe um estrangeiro. Ele envia um soldado raso e anônimo para levar a mensagem, justamente porque para um soldado sem patentes, levar uma mensagem dessas seria uma missão a cumprir e, portanto, não envolveria nem emoções e nem pretensões. O problema é que não seria fácil segurar a inquietação de Ahimaás. Enquanto temos a insistência de Ahimaás, Joabe chama o Cuxita para entregar a mensagem. Mas quem é o Cuxita? Quem é Cuxita? Qual era a sua mensagem?
Bem, o Cuxita não é bem um nome. O Cuxita aqui é um adjetivo que indica a origem deste soldado raso. Cuxi é uma região da Etiópia. Na época, parte do exército de Davi era composto por soldados negros que eram contratados ou anexados por meio de alguma relação contratual. Estes homens não tinham o vínculo nacionalista dos demais guerreiros e nem tinha parentesco com judeus. Então, comparado com Emaás, o Cuxita era um sem família. Diferente de Emaás, o Cuxita não era veloz, também não era filho de sacerdote e muito menos não tinha ascendência real. Mas a Bíblia diz que Joabe chamou o Cuxita e o encarregou de contar o resto da batalha ao rei Davi. Veja, segundo Samuel, capítulo 18, versículo 21, assim está escrito: E disse Joabe a Cuxi: Vai tu, e dizes ao rei o que vistes. E Cuxi se inclinou a Joabe e correu. Perceba que há três informações aqui. A primeira, ele foi chamado. A segunda, contar o que viu. E a terceira foi que ele começou de forma humilde, ou seja, ele foi humilde na largada quando começou a sua corrida. Já Aimaas, após a saída do Cuxita, impetuosamente aborda Joabe e insiste com Joabe para que também seja enviado. Mas o texto bíblico é bem claro quando narra a resposta de Joabe. Em 2 Samuel, capítulo 18, e o versículo 22, assim está escrito: E prosseguiu Emaás, filho de Zadoque, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após Cuxi. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagens convenientes. Veja que Emaás, além de não ser chamado, ele não recebe mensagem, mas mesmo assim ele insiste. Então, no calor da batalha, Joabe disse: Corre então. A Bíblia diz que enquanto o Cuxita corre pelo caminho chamado caminho conhecido, é assim a expressão do texto, enquanto ele está correndo pelo caminho conhecido, Aimaas está correndo pela planície. E o caminho conhecido aqui, na verdade, ele está tentando sair do bosque de Efraim. Inclusive, é esse mesmo bosque que a Bíblia diz que matou mais do que a espada. Mas Aimaas quer correr por fora, classificado esse por fora como planície, porque ele está fora do bosque de Efraim. Bem, o rei Davi, enquanto eles estão correndo para trazer a mensagem, o rei está sentado na saída da cidade, entre duas portas, aguardando com muita ansiedade as notícias da guerra. Esta cena do rei sentado entre duas portas retrata muito bem o momento da história de Davi, porque agora ele é um homem com uma vida dividida entre dois momentos. Observe que, por um lado, temos um rei que venceu a guerra e conseguiu recuperar a coroa e o trono. Mas, por outro lado, temos um pai com mais um filho que morreu e um rei que ainda sofre uma série de acontecimentos trágicos que nada mais é do que o fruto de seu adultério e conseguinte assassinato do marido de sua amante. Esta é a realidade do homem que está sentado entre duas portas. E sobre Emaás, bem, primeiro ele só chega antes do Cuxita porque correu por fora do bosque. E aqui está um dos motivos do sucesso imediato de algumas pessoas. Pessoas que possuem um patrimônio incompatível com o que ganham. Pessoas
que não estudam, mas ostentam diplomas. Pessoas que estão colhendo muito, mas nunca plantaram nada. Essas pessoas, como você deve ter percebido, eu estou falando de pessoas que burlam os processos, que fazem de tudo para chegar primeiro, para estar bem, para ter vantagem. Esse tipo de gente simplesmente não entende que o processo de maturidade e de experiência são exatamente necessários para a formação do caráter. Essas pessoas que queimam processos e pulam etapas estão praticamente perdidas, presas em um imediatismo imoral. E elas podem até ter a liderança, mas ao mesmo tempo que o imediatismo inescrupuloso dá a elas essa liderança, também toma a dignidade, toma a nobreza e toma a experiência de um verdadeiro vencedor. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, em seu capítulo 12 e o versículo 1, escreveu: assim está escrito, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Portanto, aqui, veja que é necessário aprendermos que não existe vitória que não seja com muito sacrifício. Vejamos 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26 ao versículo 27. Assim está escrito: pois eu assim, Paulo dizendo, né? Pois eu assim corro, e não com uma coisa incerta. Assim também combato, mas não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ser reprovado. Veja que o apóstolo sabe que o segredo da corrida cristã não está na velocidade, mas está na fidelidade. Segundo, nunca devemos ser afoitos para pregar a palavra de Deus. Caso contrário, a mensagem perderá a sua essência. Infelizmente, muitos obreiros despreparados procuram assumir as maiores posições, as mais elevadas de destaque. Porém, são crianças espirituais e mesmo assim ainda querem alimentar, trazendo alimento pesado aos mais experientes. São pessoas que não se prepararam, mas querem ter a oportunidade. As igrejas cristãs brasileiras estão cheias de gente que gostam muito de opinar. Tem muita gente opinando, mas poucos estão estudando. E observe que aqueles que querem liderar e exortar são os mesmos que não gostam de estudar a Bíblia e nem frequentam a escola dominical. São crentes há muito tempo, mas ainda permanecem sendo neófitos. Por isso que Paulo recomenda em sua primeira carta a Timóteo para tomar cuidado quando for separar alguém para o presbitério ou para o diaconato, justamente para não consagrar gente oferecida, gente inexperiente, apressada, que não respeita o tempo de Deus. E o pior é que gente assim cai nas armadilhas de Satanás. Veja a sua primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 3, versículo 6, assim está escrito: não neófitos, para que não se ensoberbeçam e caiam na condenação do diabo. Bem, mas voltando para Imaás, como eu disse, ele era conhecido por ser um corredor veloz. Por causa do episódio da fonte de Rogel, ele ficou famoso como um corredor e teve sucesso como espião para trazer informações ao rei Davi. E aqui não resta dúvidas de que ele tinha muito talento. Mas ter muito talento somente não basta,
Porque o que adianta ter os pés velozes da Imaás, se não se tem a disciplina do Cuxita? A Imaás corre por fora, o Cuxita enfrenta as dificuldades do bosque. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 16. Assim está escrito: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. E terceiro, a Imaás se tornou um mensageiro inconveniente. Veja a expressão de Joabe em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 22. Assim está escrito: e prosseguiu Imaás, filho de Zadoque, e disse a Joabe: seja o que for, deixe-me também correr após o Cuxita. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente. Aqui o mesmo ocorre hoje em dia com muitos pregadores atuais que não têm mais a mensagem. Mesmo assim, brigam pelos púlpitos. Meu irmão, se você não tem a mensagem, fique calado. Deixe que outro mais preparado, deixe que uma pessoa ungida, que estudou a palavra, que tem dignidade, possa ministrar ao rebanho do Senhor. Vejamos ainda 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 15. Assim está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Perceba que Paulo está colocando como critério para ser um mensageiro que ele maneje bem a palavra, que ele tenha dignidade, que ele não tenha do que se envergonhar. Isso não acontece com a Imaás. Perceba que Imaás até que chegou primeiro, ultrapassou o Cuxita, mas quando apresentou-se diante do rei, trouxe uma mensagem incompleta e ainda mentiu quando o rei perguntou por Absalão. Ou seja, na hora de dizer a verdade, ele hesitou. Teve medo de decepcionar o seu destinatário, o destinatário da mensagem. Veja 2 Samuel, capítulo 18, versículo 29 e versículo 30. Assim está escrito: então disse o rei: vai bem com o jovem Absalão? E disse a Imaás: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei e a mim, teu servo. Olha aqui, Joabe queria mandar e mandou o Cuxita, mas ele disse: quando o teu servo Joabe mandou a mim e a teu servo. E, porém, o texto diz: teu servo, porém, não sei o que era. E o texto diz: e disse ao rei, não sei o que era, e o rei disse a ele: então vira-te e fique aqui. O texto fala: e virou-se e parou. Veja, meu caro aluno, toda a corrida veloz de Imaás em nada adiantou. Toda a corrida veloz de Imaás em nada logrou sucesso. Chegou primeiro, disse que Joabe tinha mandado, mas que ele só tinha visto um grande alvoroço. E o rei disse: fique aqui. E ele parou ali. Chegou primeiro? Chegou. Mas chegou precipitado, despreparado e sem ser enviado. O resultado foi uma mensagem incompleta. E ele mesmo disse: eu vi um grande alvoroço. E esta é a finalidade de pregadores despreparados: trazer alvoroço, confusão e uma falsa sensação que está tudo bem. O interessante é que o rei suspeitava que o filho pudesse até estar morto, mas pelo menos ele queria ouvir a verdade, coisa que Imaás não foi capaz de fazer. Mas o grande problema de hoje é que nem as pessoas querem ouvir a verdade
e nem os pregadores querem pregar a verdade, porque ambos não suportam a palavra. E é por isso que o apóstolo Paulo, ainda na sua segunda carta a Timóteo, estamos usando muito aqui a carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 2 a 5, assim está escrito: que pregues a palavra inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortas, com toda a longanimidade e com toda a doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, se sóbrio, contudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Veja que conselho de Paulo. Até parece que Paulo estava falando com Coxita, perdão, com Aimaas. Mas na verdade, o que aconteceu com Aimaas nos tempos do rei Davi, quando Absalão se rebelou contra ele, ainda são coisas atuais em nossos dias. Bem, o mensageiro que não tem mensagem só sabe fazer uma coisa: pular no altar, promover agitação. A Bíblia diz que quando os profetas de Baal viram que não tinha resposta, começaram a pular no altar, a gritar e a se cortar. Portanto, pregadores que não são chamados, que não são vocacionados e nem enviados por Deus, não passam de promotores de alvoroço a quem gosta de promover muita agonia. Este tipo de mensagem é porque essas pessoas não se prepararam e encontram um público que gosta de ver essa confusão, esse ataque de histeria coletiva que tomou conta das igrejas pentecostais atualmente. Muitos irmãos estão se deixando levar por palavras de efeito e querem a tudo atribuir o Espírito Santo. Desprezam a palavra, se dizem cheios do Espírito Santo, mas não gostam da palavra e não pregam a verdade. Há algo de errado com esse pentecostalismo, que só leva a um ataque de histeria coletiva e melhor ou pior, enquanto está se tocando o instrumento. Acabou a guitarra, acabou o teclado, acabou o poder. Precisamos repensar se nós não estamos sendo mensageiros como Aimaas, ou pior, sendo o tipo de público que Aimaas gosta de pregar. Mas voltando para a nossa lição, é bem verdade que a Bíblia diz que fala de quem era Aimaas, diz quem ele era. Diz que ele era filho de Zadok, sumo sacerdote da época do rei Davi. Ele era de família nobre, sabia correr, era veloz. Mas e o Cuxita? Bem, quem é o Cuxita? Quanto ao Cuxita, não temos informação alguma sobre quem ele era. Seu nome, sua história, a Bíblia apenas diz que o general Joabe o havia chamado e que o mandou para que contasse a Davi o que viu. Mas, embora a Bíblia não conte quem ele era, ela conta quem ele não era. Primeiro, o Cuxita não tinha nome. Segundo, ninguém conhece sua história, portanto, é um anônimo. Terceiro, não era veloz, portanto, não era precipitado. Quarto, não era trapaceiro, por isso, não correu pela planície. Em sua fidelidade, preferiu passar pelo processo do bosque. O mesmo bosque de Efraim que havia matado 20.000 soldados. Por tudo isto, ele não era um promotor de alvoroço e nem precisava, porque era
aquele que portava a mensagem. E qual era a mensagem do cuxita? Bem, se o cuxita tinha uma vida de disciplina, sua mensagem também não era fácil. Sua mensagem era terrível demais. A mensagem do cuxita era mensagem de morte. Por isso que quando perguntado pelo próprio rei, ele não hesitou e a resposta foi: Rei, seu filho está entre todos aqueles que são inimigos do reino. Bem, aqui nós temos um grande aprendizado, uma lição, porque o apóstolo João disse que aqueles que são contra o reino ficarão do lado de fora. Veja Apocalipse capítulo 21, versículo 8, assim está escrito: Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa mensagem do cuxita esmiuçou o coração do rei, que chorou amargamente. O cuxita correu, Aimaas também correu. Ambos correram. Aimaas chegou primeiro, o cuxita chegou depois. Mas só o cuxita possuía a chamada, só o cuxita estava preparado, só o cuxita tinha a dignidade necessária para falar a verdade ao rei. Por mais que venha a doer, precisamos ouvir a verdade. Caso não, o que você prefere? Ouvir a verdade ou ser enganado a vida inteira? Bem, quanto ao rei, só restou apenas chorar amargamente a morte do filho que ele tanto amava. O curioso é que enquanto o filho estava vivo, enquanto o filho viveu com ele 5 anos dentro do palácio, depois que retornou do exílio, ele ficou sem falar com o filho durante todo esse tempo. Mas agora ele chora amargamente o tempo perdido. Caro aluno, eu quero encerrar esta aula citando a você um texto para a sua reflexão, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Assim está escrito: Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, e nem dos fortes a batalha, e nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor. Mas que o tempo é a oportunidade ocorrem para todos. Que Deus te abençoe muito, que Deus possa fazer com que essa palavra prospere em seu coração e você possa pôr essa lição em prática. Amém.